Bom, muito bem. Eu tenho a grata alegria, então, de apresentar um escritor adventista. O nome dele é Davi Caldas, estreando em nosso programa. Seja bem-vindo. Olá, Fernando Galli, muito obrigado por me conceder essa oportunidade. Eu fico muito feliz e muito honrado de estar aqui no seu canal. Muito bem. Você é adventista há quanto tempo? Sou adventista há 10 anos, mais ou menos. Eu tenho 28, eu entrei para a igreja quando eu tinha 18. E você antes era de qual igreja? Então, eu fui de duas igrejas. Eu sou cristão de berço, né? Cristão Uhum. protestante. Eu fui de duas igrejas. A última que eu fui antes de ser adventista foi a presbiteriana. Eu fui 3 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Muito bem. Você era calvinista, então. Pior que não. Ah, não. Pior que Tá não. O que certo. acontecia era que, quando eu entrei para a igreja presbiteriana, ela era a mais próxima que tinha perto da minha casa. E eu nem entendia nada de calvinismo naquela época, eu só sei que era a mais próxima, eu comecei a congregar, entrei. Ninguém me ensinou nada sobre predestinação na época. Fica aqui a crítica, né? O pessoal não ensinou sua própria doutrina e eu fiquei por lá. Tá certo. Você mora onde hoje? Hoje eu moro no Pará, bem pertinho de Belém, a capital, né? Numa cidade chamada Ananindeua. Como é que é o nome? Ananindeua. Ananindeua. Deve ser nome indígena, né? Provavelmente sim. Diz que é o nome de uma árvore aqui. Uma árvore. Tá certo, então. Muito bem. E você também, eu posso te chamar de você, né? Porque você é mais jovem que Oh, eu, né? com certeza. E você pode me chamar de você também. Mas Ah, que assim, bom. você é escritor, né? E eu queria Sim. que se você falasse um resuminho básico, né? Dos seus 3 livros que você escreveu. Ok. O primeiro livro que eu escrevi foi em 2014. Eu era bem novinho, né? Se chama Supostamente Cruel. É um livro que eu escrevi para combater a ideia de que Deus no Antigo Testamento é um Deus mau, cruel, sanguinário, violento. Então eu escrevi naquela época. A ideia do livro foi muito interessante. Eu entrei na época num debate com uma pessoa na internet que ele tinha a mesma heresia de Marcião. Ele acreditava que o Deus no Antigo Testamento... Eu falei ontem no meu programa isso. É mesmo? Pois É, é. Então ele dizia assim, não, Jeová ou Yahvé não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é o Deus do Novo Testamento, né? E aí eu entrei num debate com ele, eu achei aquilo absurdo, né? E no fim do debate eu falei, eu vou escrever um livro sobre isso, né? O debate ficou muito grande, eu falei, eu vou escrever um livro sobre isso. Escrevi na época, ele já está na 3ª edição, né? Foi bem como é que legal. chama o livro? É Supostamente Cruel. Você encontra ele Supostamente cruel. no Clube de Autores. Editora Legal, hein? Clube de Autores. Esse foi o primeiro livro, meu queridinho, meu primeiro filho. Muito bem. Depois disso, eu escrevi, esse mais recente, foi nesse ano, foi o Conselhos de Ellen White sobre Sola Escritura. Então, é um livro bem grande, mais de 600 páginas, onde eu mostro, a partir de várias citações de Ellen White, eu reuni, foram 110 citações de Ellen White, ensinando o Sola Escritura e favorecendo o Sola Escritura. E aí depois eu explico as implicações disso. Uhum. Ah, o terceiro livro eu lancei agora no dia 22 desse mês, né, aproveitando aí o mês da Reforma Protestante, se chama Adventismo e Reforma Protestante, um guia de estudo. Muito bem. Seguindo então a onda dos seus 3 livros, eu estava ontem comentando, né, que eu fui uma vez a um. Eu participava de debates em rádios quando eu morava em São Paulo, né? E também no programa Vejam Só, que você deve conhecer. Sim. E morava lá em São Paulo, não aí em São Paulo, né? Lá em São Paulo, né? Aham. E então um rapaz ah, cantando de galo, né? Falando assim, olha, o Deus Elohim, ele comissionou esse anjo chamado Yahvé para criar todas as coisas, né? E, e ele estragou tudo. Então ele é um Deus falso. Esse Deus Yahvé, por exemplo, criou Adão e Eva e não sabia que eles iam pecar. Aí eu peguei e falei para ele assim, escuta aqui, o teu Elohim não sabia que Yahvé ia fazer uma cagada dessa? Rapaz, E aí, não, sabe, um negócio absurdo, né, meu? Porque complicado.
Isso é uma heresia antiga, né? Você vai pegar final do primeiro século e segundo século, os gnósticos já tinham essa ideia dualista, né? Onde você tinha um Deus que seria todo espiritual, né? E o Deus que criou a matéria. Então isso aí é muito antigo, isso aí remonta aí helenismo, enfim, né? Só está sendo reciclado, né? Verdade. E também a questão. Nós vamos comentar então algumas questões de doutrina adventistas e já que você é um especialista, escreveu 600 páginas, eu preciso desse livro aqui, hein? Eu preciso desse livro aqui comigo. E esse, por exemplo, a questão da sola escritura. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é taxada por não crer no sola escritura, já que ela acredita também que os escritos de Ellen G. White são tão inspirados quanto a Bíblia. Eu vou ser sincero para você. Quando eu ouço um adventista falar assim, eu creio na sola escritura, mas nós não acreditamos que os ensinos de Ellen G. White sejam tão importantes quanto a Bíblia, eu fico assim meio assustado, porque como é que pode um escrito inspirado não ser tão importante quanto o outro? Quer dizer, é palavra de Deus do mesmo jeito. Você não acha que essa resposta que os adventistas dão só piora a situação? Vou pegar no seu pé hoje. Não, sem problema, sem problema. Tá, a gente precisa fazer uma distinção aqui, tá? É muito comum na literatura adventista você ver o seguinte, nós não cremos que exista grau de inspiração. Então, Ellen White é tão inspirada quanto a Bíblia, né? Um profeta extracanônico é tão inspirado quanto um profeta canônico. E aí, geralmente, quem não é do meio adventista entende essa frase da seguinte maneira: as funções são iguais, a autoridade é igual. Só que não é isso que a gente quer dizer, tá? Quando a gente diz que a inspiração é a mesma, que não existe grau de inspiração, é que não existe inspiração pela metade, né? Não faz sentido você ter um profeta canônico e um profeta extracanônico, aí você dizer assim, olha, Deus inspirou o canônico, inspirou o extracanônico, só que o extracanônico ele inspirou aqui 50%, 40%, 30%. Não faz sentido. É a mesma coisa que a menina chegar em casa e falar assim, mãe, tô meio grávida. Não existe, né? Ou tá, ou não tá, né? Ou Deus falou, ou Deus não falou. Então, certo. Grau de inspiração não existe, é nesse sentido. Agora, as funções são iguais? Aí você vai encontrar na literatura adventista que não. A função da Bíblia Sagrada, ela é única. Ela é a função de ser a única regra de fé, prática e doutrina do cristão. Essa é a função da Bíblia, certo? Então, todos os profetas extracanônicos, eles foram levantados por Deus para várias coisas, mas entre elas para serem a única regra de fé, prática e doutrina do cristão, certo? Os profetas extracanônicos não. Eles não têm essa função. Então, o que acontece? São funções diferentes. Ou seja, qualquer profeta fora da Bíblia, ele pode dar uma mensagem inspirada? Pode, mas essa mensagem ela não vai criar nova doutrina ou então modificar as doutrinas que já existem, certo? Porque toda doutrina ela precisa fluir da Bíblia Sagrada. Então, qual é a diferença de Ellen White ou qualquer outro profeta extracanônico para a Bíblia Sagrada? É que Bíblia gera doutrina. Profeta extracanônico não pode gerar doutrina. São funções diferentes que Deus deu para cada tipo de profeta. Olha a pergunta que estão fazendo para você aqui. Gali, pergunta para ele se ele me aceita como profeta. Ou no Adventismo só tem espaço para uma profetisa. Isso é uma ótima pergunta, Gali. O que acontece? A Bíblia Sagrada, ela não fala de um profeta, ela fala de vários profetas. Você tem uma linha de profetas desde o Antigo Testamento até o Novo, né? Inclusive profetas extracanônicos, né? Você vai pegar no Novo Testamento, você tinha João Batista, que é um profeta extracanônico. Por que extracanônico? Ele não escreveu nenhuma linha da Bíblia, né? Então existe essa diferença. O profeta canônico é aquele que escreveu alguma linha da Bíblia. Então você tem Isaías, Jeremias, Daniel, esses profetas. O extracanônico é aquele que não escreveu nada da Bíblia. Ele só é citado, mas não escreveu. Então você tinha João Batista, no Novo Testamento, você tinha as 4 filhas de Filipe, você tinha Ágabo. Ágabo aparece na Bíblia fazendo 2 profecias, né, em Atos. Né? Uma de que ia ter fome na Judéia e uma outra em relação a Paulo, que ele ia ser perseguido. Só que Ágabo não tem nenhum livro ou carta na Bíblia. Ele era um profeta extracanônico.
Então, assim, a Bíblia fala sobre profetas extracanônicos, as cartas de Paulo falam sobre o dom de profecia. Aparentemente, quando a gente lê, era algo comum, existiam profetas na igreja, né? Então, o que acontece? Não há nenhum indício bíblico de que o dom de profecia ele cessa. Você continua tendo profetas na Bíblia, eu sou continuista, a Igreja Adventista é continuista, então o dom de profecia não cessa, né? Isso significa que hoje você vai ter gente que tem dom de profecia em outras igrejas? Sim. E eu, inclusive, tenho experiências disso na minha vida. Eu já topei com pessoas que tinham dom de profecia, fizeram profecias que se cumpriram na minha vida e não eram profecias generalistas, eram profecias bem específicas. Então, sim, há espaço para outros profetas, não só para Ellen White. Agora, qual que é a diferença? Porque veja bem, qual que é a diferença entre os profetas que você disse que existe hoje, que tem dom de profecia, e Ellen Goldwhite para você? Para você, qual que é a diferença? Para mim, basicamente, Ellen White ela foi uma profetisa específica de um movimento, foi o movimento adventista. Ela teve muitas funções dentro do adventismo, mas a principal delas foi guiar o movimento adventista, né? Então, por exemplo, o movimento adventista ele começou com muitos problemas. Você teve muitas doutrinas errôneas no início do adventismo, você teve muitas práticas esquisitas, né? E Ellen White, ela ajudou o movimento a ir se purificando dessas coisas. Então, por exemplo, o movimento adventista no início, ele tinha muita gente que era antitrinitariana. Embora essa não fosse a posição oficial da igreja, não era oficial, mas você tinha muita gente antitrinitariana. Ao longo do tempo, isso foi mudando e Ellen White teve um trabalho muito impactante nisso, porque ela começou a escrever livros e ela dizia, por exemplo, que Jesus é Deus, Espírito Santo é Deus, né? Deus é uma trindade, né? E isso foi impactando a igreja. O pessoal começou a estudar e falou, realmente, a Bíblia, ela defende uma trindade. Ela ajudou, por exemplo, o movimento adventista na questão das missões, né? Ela ajudou o movimento adventista na questão da instituição das escolas, né? Ela tinha visões sobre essas questões e, através dessas visões, ela conseguia fazer a igreja se encaminhar para um bom projeto, né? A questão do estabelecimento dos hospitais. Ela teve dedo em tudo isso. Ela tinha visões, falava, olha, faz desse jeito. O pessoal fazia e dava certo. Então, ela teve essa diferença. Ela foi uma profetisa específica para um movimento, para que esse movimento crescesse, desse certo. Uma das provas de que esse movimento deu certo, né, é o seguinte. Se você for pegar, por exemplo, os batistas do sétimo dia, eles são 200 anos mais velhos do que os adventistas, né? Eles surgiram em 1654, se não me falha a memória, né? Uhum. Aliás, a gente passou a guardar o sábado por causa dos batistas do sétimo dia, né? E, no entanto, os batistas do sétimo dia hoje, eles têm cerca de 50 mil membros no mundo inteiro. O adventismo tem 20 milhões de membros, sendo 200 anos mais novo. Então, você veja, houve alguma coisa nesse movimento que o estruturou de forma tal que ele conseguiu crescer dessa maneira. O adventismo está em quase todos os países do mundo, ele tem editoras, ele tem hospitais, ele tem... Enfim, então a diferença básica é essa. A Ellen White foi uma profetisa específica para o movimento adventista, né? Enquanto que outros profetas, muitas vezes, eles não têm um ministério voltado para um movimento específico, né? Por exemplo, eu falei que eu já topei com profetas, né? Tinha uma profetisa que a minha mãe conhecia, que ela não era uma profetisa de um movimento, ela simplesmente tinha sonhos, revelações do Senhor, e ela ia lá e falava com uma pessoa, com outra, mas ela não tinha essa função de ajudar um movimento específico. Então, para mim, essa é a diferença. Então, mas veja bem, vamos lá. Apertando você mais um pouquinho, então, Pode apertar. Com todo respeito. Sim. Quando você fala assim, que tudo bem, a Ellen Goldwhite foi uma profetisa levantada especificamente para um ministério, né? Então essa é a diferença. Mas quando a gente lê a literatura adventista, principalmente uma revista adventista que ensinava a identificar a igreja verdadeira, lá dizia que um dos sinais da igreja verdadeira é o espírito de profecia manifestado em Ellen Goldwhite. Dá a impressão que, então, esse espírito de profecia não está em outras igrejas. Você acredita nisso? Porque eu tenho respostas sobre isso, né? De outros adventistas famosos. Eles dizem que o espírito de profecia foi manifesto
Aquele espírito de profecia de Apocalipse, capítulo, acho que 14, né? 19. 19, né? Espírito de profecia, mencionado ali em Apocalipse 19, ele se cumpriu em Ellen White e não em outras igrejas. E me parece que os adventistas têm essa opinião. Então, não dá a impressão de que o ministério de Ellen White não é só uma manifestação do dom de profecia para um ministério específico, mas para a única igreja remanescente. E nós não temos isso. Deus não deu o dom de profecia para os batistas, para outros, o espírito de profecia. Não é uma forma de criar, não o exclusivismo soteriológico, mas o exclusivismo religioso. Tá, vamos lá. Você falou bastante coisa, vamos organizar aqui. Primeiramente, a gente precisa entender o seguinte. Você só deixa eu só dar um oi aqui. O Nathaniel Lopes Barros está falando lá do Cabo Verde. Tudo bem? Deus abençoe sua vida e agradecer a presença de todos que estão aqui. Pois não, vamos lá. Muito legal. Tem muita gente do Cabo Verde, da Angola também, que me segue. São irmãos muito, muito legais. Gosto muito deles. Então se inscrevam no nosso canal, viu? Mas vamos lá. Primeiramente, a gente precisa entender o seguinte. Geralmente as pessoas, tanto dentro do Adventismo quanto fora, olham para o Adventismo e o visualizam de uma maneira muito monolítica, né? Como se houvesse apenas uma visão sobre tudo, né? Quando a gente vai estudar um pouquinho de teologia, quando a gente entra, por exemplo, num seminário, ou quando a gente se aprofunda mais nas obras acadêmicas, a gente percebe que não é assim. Essa é a visão do leigo médio, tá? Mas quando você se aprofunda um pouco mais na área acadêmica, isso em qualquer movimento, tá? Qualquer igreja, qualquer movimento, você percebe que não é assim. Sempre existe mais de uma visão. Sempre existe mais de uma visão, tá? E na igreja adventista não é diferente. Então você vai encontrar autores que defendem vários tipos de visões, certo? E há espaço para isso, tá? É importante dizer isso. Não são, tipo assim, dentro da igreja adventista, são hereges, eles defendem outra coisa, então eles são hereges. Não, não é esse o caso. O que acontece no adventismo é que você tem vários teólogos com várias visões diferentes. Eventualmente, uma dessas visões, ela se torna majoritária, mas ela pode ser majoritária hoje e amanhã não ser mais. Na história do adventismo você tem muito isso acontece muito. Muitas visões que foram majoritárias há 40, 50, 60, 70 anos atrás, hoje não são mais. Isso é normal, isso é saudável, né? Dentro da teologia protestante, a ideia é que a gente está sempre se reformando, né? Existe até aquele jargão, né? Igreja reformada, sempre reformando, né? Então, ao contrário de muitos irmãos católicos que pensam assim, olha, o bom é não mudar nunca, é você ter a mesma teologia desde sempre. Tem muitos católicos que pensam assim, tem aquele orgulho, né, de não mudo, nunca mudei, né? Na igreja protestante, no movimento protestante é diferente. A gente pensa assim, o importante é você sempre se avaliar pela Bíblia, e se avaliando pela Bíblia, você pode ser confrontado e perceber que, poxa, isso aqui que eu estou defendendo não é bíblico, ou pode ser explicado de melhor maneira, não é a melhor visão, etc. e tal, né? Então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso. Dentro da teologia adventista, você vai ter várias visões diferentes. Então, você vai ter alguns teólogos que vão defender, poxa, ali no capítulo 19, verso 11, o espírito de profecia é exclusivamente Ellen White? Tem autores que vão defender isso. Em geral, autores de uma linha mais antiga. Agora, você tem muitos autores que vão defender uma outra linha, né? Eu sou desses que defendem uma outra linha. Eu olho aquela passagem ali e eu vejo o seguinte, espírito de profecia não se refere a um profeta específico. Espírito de profecia se refere ao dom de profecia. Logo, isso se refere a todo e qualquer profeta, não especificamente Ellen White. Em relação àquele ponto que você comentou, né, como identificar a igreja verdadeira? Eu tenho uma rusga enorme com quem usa essa expressão, tá? E eu vou dizer por quê. Essa abordagem e essa expressão de a igreja verdadeira, ela é uma abordagem que ela contradiz a própria doutrina adventista. Se você for lá nas 28 doutrinas fundamentais, por exemplo, você vai ter lá a ideia de que igreja é a comunidade dos crentes
espalhados por todo mundo, independentemente de confissão religiosa, independentemente de denominação religiosa. Inclusive, a própria Ellen White tinha essa mentalidade, tanto que ela dizia que os verdadeiros cristãos estão espalhados pelas várias igrejas protestantes. Ela dizia que há cristãos que não estão em igreja nenhuma e que são cristãos verdadeiros. Ela falava que há cristãos dentro da igreja católica. Então, a igreja não é um CNPJ, não é uma placa, não é uma denominação. Igreja são todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, certo? Então, quando você usa essa abordagem do como identificar a igreja verdadeira, você já está dando um tiro no pé, é uma contradição. Então, eu tenho uma rusga com quem faz esse tipo de abordagem, eu posso dizer assim, com 100% de convicção de que é uma abordagem errônea, e que, felizmente, os teólogos mais novos têm abandonado isso, né? E eu espero que daqui uns 10, 20, 30 anos, se Jesus não voltar até lá, isso já tenha sido retirado totalmente de circulação em revistas adventistas, porque não faz sentido, né? A doutrina diz uma coisa e essas revistas vão por outra abordagem. Quem crê em igreja nesse sentido, a igreja verdadeira como sendo institucional, são os católicos. E a gente não deve, como protestantes, ter essa mesma abordagem dos católicos, certo? Mas aí a questão do remanescente, né? O que é o remanescente? O remanescente, ele é num sentido missiológico, não num sentido soteriológico. Então, a abordagem mais correta seria dizer assim, como reconhecer o remanescente dos últimos tempos? Seria uma abordagem mais correta. E esse remanescente é no sentido missiológico, ou seja, seria um grupo que tem uma mensagem que outros grupos não têm, ou que não têm na mesma intensidade e extensão, né? E que está fazendo o seu trabalho. Então, só para fechar esse ponto, você pegar aí e comparar a Igreja Adventista com a Igreja Batista, por exemplo, a Batista do Sétimo Dia, né? A Igreja Batista do Sétimo Dia guarda o sábado e ensina isso, legal. Só que a Igreja Batista do Sétimo Dia ela não tem um trabalho tão extenso e intenso quanto a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? A Igreja Batista tem 50 mil pessoas, né? A Adventista tem 20 milhões, né? Então, nesse sentido, a Igreja Adventista ela faz um trabalho de remanescente, né, que a Igreja Batista não faz, ou seja, é um sentido missiológico. Tem um autor adventista chamado Hans Lahrenbell, ele escreve um capítulo do Tratado de Teologia, né, que é um dos livros mais importantes da Igreja Adventista. E nesse capítulo, ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala que ao longo da história cristã, você teve vários remanescentes. E aí ele fala do movimento dos valdenses, do movimento do John Wycliffe, do movimento dos hussitas, né, do John Hus. Ele fala do luteranismo, ele fala do pietismo, ele fala do metodismo. Ou seja, Deus sempre levantou grupos com uma missão específica de resgatar determinadas verdades para aquele tempo. Então é nesse sentido que a Igreja Adventista ela é remanescente, não no sentido soteriológico. Mas vamos lá, eu acho assim, com todo respeito à sua pessoa, eu acho que você, em relação ao que o Nisto Cremos ensina e ao que Ellen Goldwhite ensina, está tendo aqui uma visão bonita sua, né, que assusta menos, ou muito menos, em relação ao que Ellen Goldwhite ensina. Por quê? Porque Ellen Goldwhite explica claramente que há uma diferença entre igreja remanescente e as igrejas que estão em Babilônia, que são a gente. E aí? Tá, vamos lá então. Primeiro, a gente precisa lembrar que Ellen White ela fala que em todas as igrejas protestantes você tem verdadeiros cristãos, e ela vai dizer que a grande massa do povo de Deus está nas igrejas protestantes. Mas deixa eu te falar, para você acoplar na sua resposta. Sim, vamos lá. Esses salvos que fazem parte do corpo de Cristo, mas estão nas outras igrejas, que não são adventistas, estão em Babilônia. Para mim, é muito esquisito isso. Por quê? Porque você pega 20 milhões de adventistas, eles estão na igreja remanescente. 5% vai do cristianismo na face da terra. Talvez seja isso. Ou menos até. Agora, 95% dos salvos, dos cristãos, ou dos professos cristãos,
estão em Babilônia. Aí eu te pergunto, mas que raio de corpo de Cristo é esse? Que tem 5% de salvos na igreja visível dele, e na igreja invisível, que está lá em Babilônia, ele tem 95%. Não é esquisito isso? Entendi. Bom, vamos lá. Primeiramente, a gente precisa ter em mente o seguinte: o fato de um sistema doutrinário ele ter erros e ser chamado de Babilônia não significa que aquelas pessoas não fazem parte da igreja, tá? A maior parte do tempo na história cristã, você teve essa estrutura. Por exemplo, você vai pegar a igreja desde Constantino até a Reforma Protestante. Então, mais de 1000 anos, né? A gente entende que o sistema católico ele era um sistema que estava corrompido. E a gente pode chamá-lo de Babilônia, como Lutero chamava, Calvino chamava. Agora, isso significa que, então, durante 1000 anos, a Igreja de Cristo não existia? Não, a Igreja de Cristo estava ali, em um sistema corrompido, mas estava ali. Então, o que acontece? Existe uma diferença entre você ser contra o sistema, você dizer o sistema está errado, e por isso você o chama de Babilônia, e você ser contra as pessoas que estão no sistema. Por exemplo, eu sou contra o sistema da Igreja Universal. Eu acho que é um sistema muito corrompido, né? Acredito que você também deve achar. Existem outras igrejas também que têm um sistema corrompido. Entretanto, eu nunca vou levantar o dedo para dizer, olha, a maioria das pessoas que estão ali dentro não são cristãs, não fazem parte da Igreja de Cristo. Pelo contrário, eu acredito que um irmão da Universal faz parte da mesma Igreja de Cristo que eu. Então, eu acho que existe uma maneira de você lidar com essas duas coisas. Tanto você olhar para o sistema e dizer, olha, esse sistema está errado, está corrompido, mas ao mesmo tempo você olhar para as pessoas que fazem parte desse sistema e dizer, não, eles são povo de Deus, eles fazem parte da Igreja de Cristo. Então, eu entendo dessa maneira. Eu acho que as duas coisas, elas não são contraditórias entre si. Tá certo. Muito bem. Bom, nós estamos aqui conversando com o escritor adventista Davi Caldas, né? Ele está argumentando em favor das crenças adventistas do sétimo dia e está respondendo as minhas perguntas, né? Quero agradecer o Edgar Viana, que se tornou membro do nosso canal. Seja bem-vindo, tá? Eu tenho outra pergunta para fazer a você. E é claro, pessoal, vocês que estão vendo as respostas deles, vocês são livres também para comentar se as respostas que ele está dando são satisfatórias ou se elas deixam a desejar. E vocês são livres para fazer isso, certo? Aqui não é um debate, portanto eu não vou me estender muito nos questionamentos do mesmo assunto. Eu queria perguntar para você, o Davi, é o seguinte, sobre os ensinos de Ellen G. White, tem alguns adventistas que disseram, e você acabou de dizer isso no começo, que o profeta, no caso a profetisa Ellen White, ela não acrescenta nenhuma doutrina na Bíblia. Mas tem algumas coisas que ela fala que são extremamente estranhas para a fé cristã. Por exemplo, uma declaração dela em que Jesus Cristo teria oferecido perdão ao diabo. Ela tirou isso da Bíblia ou não? Tá, vamos lá. Primeiro a gente precisa fazer uma diferenciação entre aquilo que é doutrina, tá? E aquilo que a gente poderia chamar de informação, certo? Então existe uma diferença entre doutrina e informação. Doutrina são aquelas crenças e práticas básicas, fundamentais para a fé cristã, tá? Então, por exemplo, Deus é uma trindade, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus é o Messias, nascimento virginal, salvação pela graça mediante a fé, Bíblia como única regra de fé e prática, batismo, santa ceia, enfim, tudo isso aí a gente pode chamar como doutrina. São crenças e ou práticas que são fundamentais para a fé cristã, certo? Doutrina precisa sair da Bíblia Sagrada, certo? Não se pode tirar a doutrina de outras fontes. Agora, existem coisas que não são doutrinas ou não devem ser categorizadas como doutrina. Por quê? Porque elas não são crenças e práticas básicas, então elas são melhor caracterizadas como informações. Por exemplo, a maioria dos cristãos crê que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, a maioria dos cristãos crê que João Batista foi jogado num balde de óleo ardendo,
a maioria dos cristãos crê que Paulo foi decapitado, certo? Essas informações, elas são doutrinas? Não. Por quê? Vamos pegar Paulo decapitado. Se Paulo não tiver sido decapitado, isso muda alguma coisa na nossa fé ou na nossa prática cristã? Não, não muda. Mas não foi alguém inspirado que falou isso, Davi. Não, mas vamos lá, vou chegar lá. Né? Então, assim, não muda nada. Se não muda nada, então ela não é uma doutrina, ela é uma informação, certo? Então você tem muitas informações que a gente crê que não estão na Bíblia, mas por que a gente crê mesmo não estando na Bíblia? Porque elas não são doutrina. Se fossem doutrinas, seria problemático. Mas uma vez que elas não são doutrina, elas são informações, então a gente pode crer, não fere o solo escritura. Então, assim, quando você vai analisar as visões de Ellen White, muitas das coisas que ela falou, elas não são doutrina, elas não são crenças e práticas fundamentais para a fé cristã. Elas são informações. Essas informações, elas podem ter sido verdade ou não. Os adventistas, em sua maioria, creem que sim. Mas, independente de elas serem verdade ou não, elas não mudam em nada a fé cristã básica, a prática cristã básica, certo? Então, vamos lá. Ela viu que Jesus conversou com o diabo em determinada situação. Não está na Bíblia. Beleza, mas isso forma uma doutrina? Não, é só uma informação. Pode ter acontecido? Pode. Pode não ter acontecido? Pode. Então, não é uma doutrina. Logo, cada um é livre para crer ou descrer, entendeu? Quando um profeta extracanônico, ele tem uma visão sobre alguma coisa que aconteceu no passado, né? Desde que não seja doutrina, uma doutrina nova que ele está criando, né? Desde que seja uma informação, cada crente é livre para crer ou para não crer, certo? Aí vai da fé de cada um. Mas aquilo ali não altera a fé e a crença básica. Então não entra em choque com o sola escritura, entende? Mas o sola escritura não é só doutrina. A escritura não é só doutrina. Quando você tem, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, onde o apóstolo Paulo fala para não ir além da escritura, o contexto não é doutrina, o contexto é informação do jeito que você está falando, certo? Então, o sola escritura defende que as escrituras são inspiradas por Deus e só elas são a única regra de fé e prática. Quando Paulo fala para não ir além das escrituras, ele não está falando para não ir além só da doutrina, só daquilo que é doutrina. Porque, na minha opinião, Davi, as doutrinas básicas da fé cristã são 10, 11, 12 só. Sim. Dá para colocar numa página. Né? E as outras 1000 páginas da Bíblia são escritura, e é sola escritura, então é a escritura inteira que eu tenho que crer que ela é sola escritura. E quando se diz que eu não tenho que ir além da escritura, é a escritura inteira, e não apenas a doutrina. Tá. Então, quando eu leio que Ellen White, ela disse que Jesus ofereceu perdão ao diabo, você fala, pode ter acontecido isso, pode não ter acontecido, também me soa estranho, porque se ela escreveu isso inspirada por Deus, eu tenho que acreditar que aconteceu. Eu não posso falar aconteceu. Não. Então, eu queria saber, em primeiro lugar, qual é a base bíblica que você tem para dizer que você pode revelar informações de caráter inspirado, né? E que não seja algo além da doutrina, mas além da Bíblia. Aonde que se faz essa diferença? Olha, eu posso receber de forma inspirada revelações de acontecimentos que não são doutrina, mas eu não posso receber revelação inspirada daquilo que é além da doutrina. Não conheço esse versículo da Bíblia. Ok, não, vamos lá. Primeiro, vamos lembrar dos profetas extracanônicos. Os profetas extracanônicos, eles tinham visões de coisas que não estavam na Bíblia. Então, por exemplo, quando Ágabo diz, olha, vai ter fome na Judéia, estava na Bíblia? Não estava, certo? Então, essa é uma informação extra-bíblica, certo? Tiveram profetas que escreveram livros, portanto inspirados, só que não entraram na Bíblia. Por exemplo, Natã. Natã tinha o livro das visões de Natã. Tem vários livros que foram escritos por profetas extracanônicos que são mencionados na Bíblia, mas não estão na Bíblia. O livro das visões de Natã tinham visões que são extra-bíblicas. Por quê? Porque não estão na Bíblia, certo? E, no entanto, essas visões elas tinham que ser cridas porque ele era profeta.
esse livro se perdeu, a gente não tem mais conhecimento sobre ele, beleza. Mas quando ele teve essas visões elas eram inspiradas e as pessoas elas podiam crer nessas visões, ainda que esse livro não era canônico e não se tornou canônico. Então, veja, a gente não pode definir sola escritura como não pode ter absolutamente nada fora da Bíblia, porque senão você não pode ter, inclusive, profetas extracanônicos. E a Bíblia fala de profetas extracanônicos. Então, o que acontece aqui o problema não é o profeta extracanônico falar algo que está fora da Bíblia. O problema é o profeta extracanônico virar uma regra de fé e prática, ou seja, você formar uma doutrina em cima do que o profeta está falando. Então, vamos lá. O profeta, por exemplo, disse assim, profeta extracanônico, eu tive uma visão, o Senhor me mostrou que agora, para você ser salvo, você precisa ir pelo menos uma vez na vida em Jerusalém. Você está criando uma doutrina, você está impondo uma prática e uma crença nova. Aí é errado. Por quê? Porque o profeta extracanônico ele não tem a função de ser uma regra de doutrina. Agora, se o profeta extracanônico diz assim, olha, eu tive uma visão onde eu vi que, sei lá, que no passado Martinho Lutero fez isso, isso e isso. Isso não é uma doutrina, certo? E aí, quando eu digo assim que pode estar certo, pode ser verdadeiro ou não, eu estou falando da perspectiva de quem não crê no profeta, né? Então, você pega um não-adventista. Não-adventista olha para Ellen White e diz assim, olha, eu não creio em Ellen White, né? Então, a princípio, pode ser que aquilo seja verdade, pode ser que não seja, certo? Mas aí você faz a grande pergunta, beleza, se for verdade ou se for mentira, isso muda em que a minha fé e a minha prática? Em nada. Portanto, aquilo é uma informação de caráter informacional e não de caráter doutrinário. Outro ponto, não existe nenhum verso bíblico que diga que o profeta extracanônico ele não pode dar informações do passado. Não existe essa passagem, né? Então, a princípio, a gente tem que lidar com a ideia de que Deus pode revelar a um profeta extracanônico qualquer coisa, seja do passado, do presente ou do futuro. O que ele não pode revelar a um profeta extracanônico é uma doutrina. Por quê? Porque a Bíblia foi estabelecida por ele mesmo como regra de fé, prática e doutrina. E aonde que você lê isso na Bíblia? Que a Bíblia é regra de fé, prática e doutrina. Você vai ler, por exemplo, em Isaías 8, verso 19 e 20, que vai falar que a lei é os profetas, né? Então a lei, a Bíblia ela é a base para julgar as doutrinas, né? Você vai ver isso ali, por exemplo, em Atos com os bereanos, né? Onde os bereanos eles ouviam as doutrinas que os apóstolos passavam, eles iam conferir na Bíblia para ver se é verdade, e etc. Isso em várias passagens, você vai ter lá Timóteo, 2 Timóteo, que vai falar também que a Bíblia ela é plena para salvação, para santificação, para o ensino e tal. Então, assim, a Bíblia ela é a única regra de fé, prática e doutrina. Qualquer profeta extracanônico, ele tem esta cerca em volta do ministério dele. Ele pode revelar uma coisa do passado. Ele pode revelar uma coisa do passado? Pode, como do presente e do futuro, mas não pode ser uma doutrina. Entendeu? Aí, claro, obviamente, poxa, eu não consigo crer no que Ellen White falou. Ok, tudo bem, é uma questão de fé. Mas aí uma coisa interessante, só para fechar esse ponto, é o seguinte. A própria Ellen White, nos seus livros chamados Testemunhos, né, ela escreveu 9 volumes dos Testemunhos, ela diz em 2 lugares diferentes o seguinte, que não se deveria obrigar uma pessoa a crer na inspiração dela. Que se essa pessoa era uma verdadeira cristã, que ela não deveria ser demovida da igreja, né? Então, ela mesma diz assim, tudo bem, né? Em uma outra passagem dos Testemunhos, ela vai dizer o seguinte, olha, eu escrevi esses testemunhos porque vocês não vão à Bíblia, né? Mas se vocês fossem à Bíblia, eu não precisaria escrever esses testemunhos. Então, ela mesma diz que a Bíblia era suficiente, certo? Então, nesse sentido, não tem como você dizer que o conteúdo dela é doutrinário. Se fosse doutrinário, ela não poderia dizer assim, olha, eu poderia não ter escrito, né? O fato você só com a Bíblia, você já sabe tudo que você precisa para salvação, para santificação. Então, o que Ellen White faz não é revelar doutrina nova, ela vai revelar informações e ela vai muitas vezes escrever o que a gente chama de aplicações de doutrinas ou de princípios que já estão na Bíblia Sagrada. Eu vou te fazer outra pergunta para apertar você mais um pouco agora, tá? Veja bem, na verdade são 2 coisas que eu quero saber, mas eu vou fazer
primeiramente comentar primeiro. Você conhece aquele livro Mensageira do Senhor? Do Herbert, sim, conheço. Sim. Ali ele comenta aquela passagem que há um erro, um suposto erro, de trocar o nome do profeta Zacarias por outro nome, que era acho que é Baruque, né? Que é uma troca. O Zacarias por Jeremias, um negócio assim. Zacarias por Jeremias. Sim, sim. E, então é uma troca, né? E o livro usa essa suposta troca, né, como se o autor inspirado tivesse errado, para justificar que o Ellen G. White poderia ter errado enquanto inspirada por Deus. Sim. Eu vi agora uma frase sua dizendo o seguinte, pode ter acontecido ou pode não ter acontecido o que Ellen G. White escreveu, né? Talvez isso corrobore também que Ellen G. White, enquanto inspirada, pode errar. E aí eles vão citar o exemplo de Mateus, que ao fazer essa citação, acho que é Mateus que faz, não estou lembrado agora de cabeça, né? Em que ele, no ato da inspiração, provavelmente errou. Isso não é também uma forma, por exemplo, alguns vão dizer, a Igreja Adventista então é capaz de dizer que no ato de inspiração, já que ela é uma revelação dinâmica, o profeta inspirado pode errar na hora de assentar por escrito aquilo que o Espírito Santo de Deus está soprando isso na boca dele, né, nas mãos dele, para ele escrever. Isso não é uma forma de justificar o fato de que Ellen G. White realmente errou enquanto estava inspirada? Quer dizer, se ela errou, se as Escrituras erraram, então ela errou também. É mais ou menos isso que a Igreja Adventista crê? Tá, vamos lá. A gente tem que retroceder um pouquinho e falar sobre as diferenças de interpretação em relação ao que a gente chama de revelação e inspiração, né? Dentro da teologia, você conhece isso muito bem, né? Você tem esquemas diferentes para entender como seria a inspiração de Deus, certo? Então você tem a inspiração verbal, você vai ter tipos diferentes de inspiração verbal, você vai ter a inspiração dinâmica, que pode ser chamada também de conceitual, ou inspiração de pensamento. Você tem aí uns 6, 7, 8 esquemas diferentes, né? Isso é uma discussão teológica, certo? Qualquer seminário vai ter essa discussão, né? E os argumentos de todos os lados para cada uma dessas posições, todos eles são razoáveis, é uma discussão acadêmica, certo? Então, por exemplo, se você for optar por uma visão de inspiração verbal estrita, né? Eu sei que nem todo mundo que crê na inspiração verbal tem a visão estrita, mas tem o pessoal da visão mais estrita. Isso é um pouco problemático, porque, por exemplo, você vai ver que os escritores, eles têm cada um o seu estilo, né? O que mostra que a inspiração preserva o estilo. Então, alguma coisa de humano tem ali. Você vai ter problemas como, por exemplo, o texto em que Paulo diz assim, olha, eu batizei fulano e cicrano, mas se eu batizei mais, eu não me lembro, né? Para quem defende uma ideia de inspiração verbal estrita, fica estranho, né? Porque assim, como é que ele vai ser inspirado a dizer que não se lembra? O Espírito Santo esqueceu? Então, assim, existem diferentes formas de você ver essa questão. É um debate acadêmico grande, extenso, onde você vai ter argumentos interessantes de todos os lados. E a Igreja Adventista ela tem uma visão sobre inspiração que é, como você falou, uma visão mais dinâmica. Só que a gente precisa ter cuidado para não esticar essa visão dinâmica a ponto da inspiração perder a sua utilidade, né? Então, assim, para que serve a inspiração? A inspiração serve para que Deus comunique uma mensagem a uma pessoa. E essa pessoa comunica essa mensagem às outras pessoas, né? Se o conceito de inspiração for tão dinâmico a ponto de essa mensagem que Deus passou ser corrompida, o âmago dela ser corrompido, né? Então já não há inspiração, certo? Que o objetivo da inspiração se perde, né? Então, assim, você pode defender uma visão mais dinâmica de inspiração desde que o objetivo não se perca. E aí que a gente pode trabalhar, por exemplo, com o conceito do que é âmago e o que é periférico, certo? Então, vamos lá.
Existem. Vamos supor que eu sou um jornalista que trabalha numa imprensa, né? Num jornal. E aí o meu chefe chega para mim e fala assim: olha, eu quero que você escreva uma matéria sobre este fato aqui. Aí ele me dá os fatos básicos e eu vou escrever. Isso seria uma forma de passar a mensagem dinâmica, que ele me passou o conteúdo central e eu escrevi com as minhas palavras. Depois ele vai olhar e vai falar: é isso mesmo que eu queria. Beleza. Agora, vamos dizer que o meu chefe chegasse e falasse assim: olha, eu quero que você escreva uma matéria, senta aí que eu vou digitar palavra por palavra o que você tem que escrever. Essa é uma outra forma dele passar a mensagem, certo? Então, a questão da inspiração, ela é mais ou menos nesse sentido. Se você tem uma inspiração mais dinâmica, é como se a mensagem fosse passada, o autor vai escrever com suas palavras. Entretanto, tem que haver um processo de fiscalização para que esse escrever com as suas palavras não corrompa o âmago da mensagem. Então, por exemplo, se Deus diz assim para o profeta: olha, eu preciso que você fale para as pessoas que fumar faz mal, porque as pessoas estão se acabando no cigarro. Aí ele vai lá e diz: fumar faz bem. Eu estou destruindo o âmago da mensagem, então não tem como você dizer que fui inspirado. Agora, vamos dizer que Deus fale: olha, fumar faz mal. Aí eu vou lá e vou falar para as pessoas que fumar faz mal, só que aí eu falo assim: pô, mas eu vou dar uma pesquisada aqui nos artigos científicos ou no que as pessoas falam para poder agregar alguma coisa a essa mensagem. E aí eu agrego algumas coisas e dentre essas coisas eu agrego um erro científico, sei lá, alguém que disse que fumar causa AIDS também. E aí eu vou lá na minha mensagem e digo: olha, fumar faz mal, causa câncer no pulmão e AIDS, né? A mensagem está errada? O âmago não, né? Deus falou para eu falar que fumar faz mal, beleza. Mas um ponto da mensagem periférico está errado. A ideia de que fumar causa AIDS, né? Então, assim, você começa a perceber que existem pontos que não dá para você dizer que houve erro porque é o âmago da mensagem. Mas existem pontos que você poderia dizer que a pessoa se enganou, que teve uma dificuldade de memória ou que cometeu um exagero, e mesmo assim o âmago não vai ser corrompido, porque é uma questão secundária, certo? Então vocês acreditam oficialmente que nos escritos autógrafos é possível ter erros periféricos, mas não erros no âmago da mensagem, é isso? Exatamente. Então, por exemplo, você vai pegar lá a narrativa da negação de Pedro a Jesus. Você tem que ele falou antes do galo cantar, o outro foi dois galos cantando, 2 vezes o galo cantou, enfim, tem algumas diferenças que podem ser atribuídas à falha de memória, enfim, coisas pequenas, são secundárias, isso não afeta o âmago da questão. É igual quando a gente sai na rua, vê alguma coisa, né, testemunha alguma coisa, um acidente, alguma coisa, cada um vai contar de um jeito, mas o âmago vai ser o mesmo. Eu vi um acidente, a pessoa se machucou e tal. Mas a ordem das coisas pode mudar, um pode, por causa da sua linguagem, ser mais exagerado, o outro pode ser mais seco, e por aí vai. Tá. Bom, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista, que ela dura geralmente 1 hora, né? Sim. E tem um monte de perguntas para fazer, mas a gente vai fazer para outras oportunidades, né? Uhum. Que certamente espero que tenha gostado de participar, né? E participe mais vezes. Estou gostando bastante. Tá. Tem um monte de perguntas que eu não vou fazer, porque foram perguntas de gente mal educada. Uhum. Então é assim, você que é mal educado, que você que pratica apologética com ódio, só porque a outra pessoa pensa diferente, né? Então não faça pergunta, não manda pergunta para mim não, que eu corto na hora, tá? Eu sou muito chato, se você duvidar, pergunta para minha esposa, tá? Certo? Então deixa eu te perguntar uma coisa, você disse, né, uhum, que doutrina não se inventa para quem está inspirado por Deus, mas sim. Informação sim. Agora, o juízo investigativo é uma doutrina, uhum, certo? Sim, certo? É uma doutrina. Agora sim, todas as etapas vamos colocar entre aspas, existência, uhum, de Jesus,
eu não gosto dessa palavra existência para Deus, né? Porque Deus não existe para mim, Ele Deus é. é, né? Sim, sim. Então, vamos lá, todas as etapas do de Jesus, tá? Aham. Sim. São claramente delineadas na Bíblia. Por exemplo, Uhum. antes da criação do mundo, ele é o Deus eterno, que existe de Aham. eternidade a eternidade, o estado eterno. Depois, quando ele é usado por Deus Pai para criar todas as coisas, na criação. Uhum. A Bíblia também fala das suas manifestações veterotestamentárias, né? E ele mesmo fala quando está aqui na terra, Jerusalém, matadora dos profetas, quantas vezes eu quis, né, Uhum. ajuntar-vos, né? Sim. Ele é o Senhor do sábado, portanto ele estava atuante, né, na Uhum. revelação dos 10 mandamentos. Você que aí não crê que Jesus é Deus, explica porque ele é o Senhor do sábado, tá? Só faltava essa, uma criatura ser Senhor do sábado, né? Pois é. Então, pois é. E aí depois a sua encarnação, a sua morte, a sua ressurreição, ele assentar-se à direita de Deus Pai, esperando que seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Uhum. Depois o milênio, né, que alguns interpretam, alguns como eu, interpretando que estamos no milênio, outros que ainda o milênio virá. E aí depois do milênio a eternidade. Ou seja, está tudo, né? Agora, me parece que a doutrina do juízo investigativo, ela não deveria ser ensinada como doutrina, mas como uma informação à parte, que podia estar errado, inclusive. Uhum. Por quê? Porque a Bíblia não fala nada a respeito de Jesus. Né? Apóstolo nenhum ensinou que Jesus estaria elaborando a obra de um juízo investigativo Uhum. lá no céu, e que envolva ler livros onde estão escritos os pecados. Uhum. E Ellen Goldwhite fala muito sobre o juízo Sim. investigativo. A pergunta minha, baseada Uhum. nesse sermãozinho aqui, é o Sim. seguinte: em primeiro lugar, né, dizer o seguinte: a pergunta é: a história do juízo investigativo não é uma forma de tapar buraco para uma profecia que acertamos a data, mas erramos o acontecimento? E segunda pergunta, não é um acréscimo às escrituras, já que a Bíblia não fala, não é doutrina apostólica, ninguém ensinou isso? Vamos lá. Eu vou começar pela ideia de que a doutrina do juízo investigativo ela não estaria na Bíblia, ela seria fruto da cabeça de Ellen White, dos mileritas, né? Assim, sinceramente, sendo muito respeitoso com quem não crê, eu sempre achei isso estranho, né? Essa ideia de que não está na Bíblia. Eu sempre achei isso muito esquisito. Por quê? Óbvio que você não vai concordar comigo e tal, mas eu vou tentar explicar como eu entendo essa questão. E de uma maneira rápida. Quando eu Que vou é para duro, né? Daniel... É difícil, né? 5 minutinhos para explicar uma doutrina gigante, né? Mas vamos lá. Quando a gente vai para Daniel 7, você tem ali Daniel tendo uma visão, né, de animais. Cada um desses animais é um reino, né? Então você vai ter ali um primeiro animal que é Babilônia, né? Que é o leão alado. Aí você vai ter o segundo animal que é o urso, que tem um lado maior que o outro, que seria a Medopérsia. Você tem o terceiro animal que é o tigre, é o tigre de 4 cabeças e 4 asas, que seria aí a Grécia, e depois, né, a Grécia dividida, Os né? reinos divididos, né? É, e você tem um quarto animal terrível, espantoso, que quase todos os protestantes entendem como sendo o Império Romano, né? E depois você tem o chifre pequeno, que na Reforma, muitos dos primeiros reformadores entendiam como sendo o papado, Roma papal e tal, né? Então é mais ou menos essa estrutura. E o que acontece? Quando você chega ali no verso 9 a 14, há uma cena de um juízo. Essa cena desse juízo é no céu, né? Você tem ali Deus Pai julgando, que é o ancião de dias, acho que todos os protestantes entendem como sendo Deus Pai. Você tem a narrativa de uma miríade de anjos assistindo, você tem a narrativa de livros se abrindo, né? Ao Daniel, trono o de quê? Deus. Daniel 7, dos versos 9 a 14. Uhum.
Então você tem ali a cena de um juízo acontecendo no céu, com Deus Pai, com os anjos assistindo, os livros se abrindo, né? E aí, conforme você vai lendo depois desses versos, você percebe uma coisa muito interessante. Esse juízo, ele acontece antes da destruição dos animais que seriam os reinos, em especial o chifre pequeno. Ele parece se assentar para, de certa forma, tirar o poder desses reinos, né? E a gente sabe que essa temática da destruição dos reinos ela é constante nos livros, em todo o livro de Daniel. Começa lá no capítulo 2, quando você tem a grande pedra que vem e destrói todos os reinos, e esse é entendido pela maioria dos protestantes como sendo o estabelecimento do reino de Deus, né? Então você tem ali um juízo que acontece antes desses reinos serem destruídos, né? Ele acontece também antes desse reino de Jesus ele ser entregue aos santos. Esse juízo também acontece, ele vai acontecer também, eu esqueci o que eu ia falar, mas enfim, ele acontece antes do fim da história. É o que está narrado ali em Daniel 7. Então, quando eu leio Daniel 7, fica muito claro para mim que em algum momento da história existe um juízo que é pré-advento e é celeste, onde participa o Pai e participa Jesus, porque o texto fala sobre o Filho, né, recebendo todo o poder, a honra e a glória do Pai, né? Então, só a partir do capítulo 7, né, a minha opinião é o seguinte: o juízo pré-advento ele é um fato bíblico, né? A discussão não deveria ser se existe o juízo pré-advento celeste ou não. A discussão deveria ser se a interpretação adventista sobre esse juízo pré-advento celeste, que está narrado claramente em Daniel 7, se ele realmente começou em 1844, se ele realmente é um antítipo do dia da expiação. Essa deveria ser a discussão. Então, na minha opinião, a discussão já começa errada porque se põe em xeque a ideia de que há um juízo celeste pré-advento, quando, na minha opinião, é muito claro em Daniel 7 que existe um juízo celeste pré-advento. Os reinos, eles são destruídos. Por exemplo, se você for lá em Tessalonicenses, né, você tem Paulo falando que o anticristo, né, o homem da iniquidade, né, ele é destruído pelo sopro da boca de Jesus, né, quando Jesus vem, né? A maioria dos protestantes entende que esse chifre pequeno de Daniel 7 é esse homem da iniquidade, é o anticristo. Então, se o homem da iniquidade, o anticristo e os reinos, eles são destruídos apenas depois desse juízo pré-advento celeste, né, isso significa que esse juízo ele acontece antes de Jesus voltar, né? Você tem um juízo e então Jesus volta e destrói os reinos e entrega o reino aos santos. Então, para mim, esse capítulo 7 ele é até mais importante do que o capítulo 8 para a visão do juízo, que a gente chama de juízo investigativo. Eu prefiro a expressão juízo pré-advento, porque ele mostra claramente que existe, em algum ponto da história, um juízo celeste que acontece antes da vinda de Jesus. Aí depois vem a discussão, tá? Mas a Bíblia fala quando que esse juízo se inicia, né? E aí você tem que ir para o capítulo 8, que também para mim é muito claro, porque veja bem, se você for em Daniel 8, você vai pegar ali os versos 13 e 14, o santo ele pergunta o seguinte, ele pergunta assim: até quando vai durar a visão? Né? Que visão é essa? É a visão do capítulo 8. O capítulo 8 tem apenas uma visão onde você vai ter o carneiro e o bode, que era a Medo-Pérsia, você vai ter aliás, o carneiro, que era a Medo-Pérsia, depois o bode, que era a Grécia, o Império Greco-Macedônico, depois o chifre pequeno, e aí tem a destruição do santuário, essa coisa toda, né? Então ele vai dizer assim, olha, a visão, né, a única visão que tem ali é essa, ela dura 2.300 tardes manhãs. Bom, se ela dura 2.300 tardes manhãs, isso significa que ela vai iniciar em algum ponto ali da Medo-Pérsia, que a visão começa ali em algum ponto da Medo-Pérsia. Ora, mas se ela vai começar em algum ponto da Medo-Pérsia, não dá para ser 2.300 tardes literais, porque como é que você vai fazer para passar Medo-Pérsia, Grécia e depois os outros impérios? Não dá. Então não é literal. Então deve ser simbólico. E aí quando você vai olhar na Bíblia, né, por exemplo, você vai pegar Levítico 25, você vai pegar Números, Ezequiel, você vai ter em algumas partes da Bíblia
a ideia de que um ano um dia equivaleria a um ano, né, nessa linguagem mais simbólica. Então, é absolutamente razoável biblicamente, inclusive o próprio capítulo 9 também tem essa dinâmica, você vai ter 70 semanas e tal. É absolutamente razoável você olhar os 2.300 dias com 2.300 anos, porque não dá para ser 2.300 dias literais ali, não vai pegar toda a visão, que é o que o santo fala. E quando você aplica isso, você entende o seguinte, olha, de algum ponto da Medo-Pérsia, começa esses 2.300 anos e vai para frente. E a partir dali, você vai ter, depois desses 2.300 anos, você vai ter o início desse juízo que fala no capítulo 7. E quando você leva em consideração que os capítulos 2, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 de Daniel, eles têm esse sistema de cada capítulo explicar e ampliar o anterior, então a gente consegue entender que o capítulo 8 é uma explicação, uma ampliação do capítulo 7. Logo, a purificação do santuário é o juízo pré-advento celeste que está lá claramente no capítulo 7. Então, se esse é o caso, né, então esses 2.300 anos, né, eles equivalem justamente a esse período aí do capítulo 7 também. Então, assim, Nós precisamos marcar um dia para falar sobre isso. Sim. Porque, é claro, eu não vou fazer perguntas sobre isso agora, porque senão nós vamos até, como dizem os poloneses, 12 godzina, até a meia-noite. Então, deixa eu fechar aqui em 2 minutos. Né? Então, assim, na minha opinião, eu vejo a questão do juízo pré-advento muito claramente em Daniel 7. Né? E muito mais claro em Daniel 7 do que Daniel 8 até, mas entendo Daniel 8 como também muito claro nesse sentido. Então, assim, quando você avalia isso, eu penso que existe ali na Bíblia uma necessidade real de você interpretar essas passagens. Realmente você tem uma interpretação muito forte ali, quando você leva em conta esses elementos que eu abordei aqui, existe uma interpretação muito forte ali que indica que realmente em algum ponto da história acontece esse tal desse juízo pré-advento celeste que está em Daniel 7. Pode estar errado? Pode. Como qualquer interpretação de qualquer ponto da Bíblia pode estar errado. Você sempre tem visões diferentes. Mas há uma interpretação forte ali nesse sentido. Essa interpretação precisa ser discutida. Então, o que acontece ali em 1844, com a falha interpretativa dos mileritas, na verdade, ela é como é que eu vou dizer? As pessoas elas viram uma interpretação razoável, só que elas chegaram a uma conclusão errada. Aí beleza, Jesus não voltou. Tá, mas os textos continuam ali, continuam precisando ser interpretados, certo? Daniel 7 continua ali falando sobre um juízo celeste pré-advento. Né? Daniel 8 continua falando sobre a purificação do santuário. O que significa isso? Então, assim, independentemente do grande desapontamento e da interpretação errada que se fez, beleza, Jesus não voltou. Ok, o que a gente faz? Fecha a Bíblia e não estuda mais Daniel? Não faz sentido. Faz mais sentido você olhar assim, tá, a gente errou, mas qual é a interpretação correta? Né? A gente errou, mas o que significa esse juízo pré-advento aqui de Daniel 7? Né? Isso precisa ser abordado. Então, o que eu entendo? Houve um erro interpretativo horrível, horroroso, né? Mas o pessoal sentou para interpretar. Beleza, a gente não vai simplesmente jogar a Bíblia fora. Daniel 7, 8 não significa nada. Não, a gente vai tentar entender. E eu entendo que a interpretação mais razoável é justamente essa. Existe um juízo pré-advento e ele começa em uma data determinada. Muito bem. Bom, pessoal, a gente chegou aqui ao final da nossa entrevista de hoje. Eu gostei muito de conhecer o Davi Caldas, né? E falaram aqui de todos os adventistas que participaram do programa. Foi a melhor entrevista. Também achei que, sem desprezar os outros, né? Mas achei que foi uma entrevista, já que vocês estão querendo me elogiar, né? Tô brincando, né? Que bom, fico honrado. O elogio foi para você, não foi para mim, né? Eu lembro que uma vez, eu sou cheio de fazer brincadeira, né? Eu lembro que uma vez eu estava apresentando um ator famoso da Rede Globo. Eu tinha uma escola de inglês em Goiânia e tinha um ator da Globo que aquele feioso lá, acho que era o Reinaldo Giannichini. Feio. Feio, bonito sou eu, né?
Aí a hora Sim. que eu apresentei ele, né, a mulherada assim, porque ele era garoto propaganda, acho que da escola, não sei se foi ele, eu não Sim, estou sim. lembrado. Aham. Aí eu falei assim para ele, ô Reinaldo, não se importa não, todas as vezes que elas me veem, elas ficam assim, sabe? Então o elogio foi para você, a melhor entrevista não Entendi. foi, o elogio não foi para mim, Sim. foi para você, porque eu percebo que você, sem claro, sem entrar na questão se discordo ou concordo, Sim, mas sim, você claro. explica com Uhum. bastante clareza, fazendo Sim, as pessoas entenderem exatamente o que você acredita, né? sim. Então você certamente vai ser muito bem-vindo outras vezes aqui. Obrigado. O Davi Caldas ele é escritor, você volta no começo da live, né, depois, para você ver os títulos, né, dos livros que ele já escreveu, são 3 livros, e um deles falando exatamente dessa questão da Ellen Goldwhite e a sola escritura. O outro ele fala a respeito do Jeová ser um falso Deus, né? Aquela coisa, né? Supostamente mal, né? Como é que é? Irado, né? Supostamente cruel. Ah, supostamente cruel, né? Eu estava É. supostamente Tem um certo, né? subtítulo também, é uma análise. Eu sempre esqueço o subtítulo do meu próprio livro. É uma Uhum. análise sobre o caráter de Deus no Antigo Testamento. Isso, muito bem. Interessante esse tema, hein? E a gente sabe que tem muitos falsos cristãos invadindo a igreja com essa crença de que o Deus Jeová do Antigo Testamento é um falso É Deus. Ontem eu fiz verdade. uma live introduzindo esse assunto, né? Mas foi um prazer muito grande ter você aqui, né? Volte mais vezes. E amanhã a gente volta com o nosso programa do Galho. Eu queria dizer para você o seguinte: se você gosta do nosso programa, se inscreva no canal, recomende o nosso canal para outras pessoas. E se você quiser abençoar o pastor que botou um estúdio muito bonito aqui, mas nós estamos pagando. É. Então tem gente que está ajudando a gente, tem gente que oferta pequenas quantias para a gente através do super chat, né? Então você pode fazer um super chat para nós, tá certo? Ou então fazer um Pix, conforme está aqui, né? Se você olhar aqui embaixo, você vai ver o meu Pix. Anota aí, faz uma pequena oferta para ajudar com as despesas de internet, a gente paga o StreamYard, nós pagamos outros programas, a luz, né? A luz que vem alto, né? Embora baixou bastante, mas ainda vem alto, né? Então tá certo, olha, que Deus te abençoe, viu, Davi? E nós voltamos amanhã com o programa do Galho. Amanhã o tema é um tema teológico, mas não é entrevista, né? Então amanhã a gente vai ter uma aula de teologia. Tá certo? Você quer dizer um tchau pro pessoal? Fica à vontade. Não, eu só queria dizer aqui rapidinho, um minuto, o seguinte: eu acredito muito numa coisa chamada unidade na diversidade, né? Quando a gente analisa aí a história do cristianismo, a gente vê que os cristãos eles sempre divergiram em um monte de coisa, né? Alguns católicos têm a ideia de que assim, não, só começou a acontecer na igreja protestante, né? Mas não, desde o primeiro século você já tinha isso, né? Mas assim, é possível a gente discordar em muita coisa e mesmo assim ser unido nas coisas que são mais importantes. Eu entendo que a gente, os protestantes no geral, eu incluo os adventistas nisso, né? Devem ser unidos debaixo do Jesus é o Senhor, a salvação é pela graça mediante a fé, Deus é um ser triuno, né? São pontos inegociáveis, né? E baseado nisso, eu posso dizer sem demagogia nenhuma que eu considero você, Fernando Galho, meu irmão em Cristo, né? Assim Amém. como Eu muitas também. outras pessoas, né? Claro. Eu sou adventista, mas eu direto vou em outras igrejas, né? Em outras denominações. E para mim não existe esse negócio de a igreja verdadeira ser uma placa. Não, a igreja verdadeira é o somatório de todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador de verdade, verdadeiramente, apesar da diferença. É possível a gente discordar e ainda assim reconhecer essa irmandade. É verdade, né? É possível a gente discordar um do outro e ser feliz. Estou casado há 17 anos, eu que o diga. Não é? Que prova maior que essa? Tchau, pessoal. Deus abençoe. Eu me despeço de você em off, tá? Tchau.